Respeito é o sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. É ter apreço e consideração pelo outro. No futebol, sempre cobramos exatamente esse respeito. Respeito com a camisa que se veste, respeito com a torcida, respeito ao adversário e principalmente respeito pelo futebol. Hoje, a gente vê que o futebol evoluiu muito, mesmo tendo ainda muito a melhorar. O Rodrigo foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Brasil. Papo sério, ele tinha uma boa técnica, era do estilo serifão e sempre deixava os atacantes malucos da vida por chegar firme. O Rodrigo sempre foi um jogador muito competitivo, mas ele acabou descobrindo atalhos no campo que, olha, essas descobertas levaram o jogador a abandonar o futebol, mesmo ele ainda tendo condições de continuar jogando. Uma das atitudes do Rodrigo acabou sacramentando o rebaixamento de um dos grandes times do futebol brasileiro para a segunda divisão, e depois disso, o time nunca mais voltou para a elite do futebol brasileiro. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que o Rodrigo fez que acabou rebaixando um clube para a segunda divisão e acabando com a carreira do jogador? Sabe como é que ele tá hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa, um recadinho e vamos lá. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? 26 de novembro de 2017. A Ponte Preta recebia o Vitória na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Aos 81 minutos, Santiago Trellis, colombiano, atacante do Vitória, marcava o segundo gol dele no jogo e definia a partida em 3-2 para o rubro-negro baiano. Nessa partida, o Trellis foi o protagonista. Afinal, o cara marcou 2 gols e teve envolvido diretamente na expulsão do capitão da macaca. O Rodrigo poderia terminar aquela partida e até a temporada como protagonista. Ele teve uma carreira brilhante, com passagens por clubes de expressão no mundo todo, mas naquele dia ele acabou se excedendo e deixou o palco principal de um atleta, o gramado, para nunca mais voltar. De todas as situações que o Rodrigo deve ter imaginado na sua vida, eu tenho plena certeza que em nenhum dos roteiros que ele criou na sua mente, aquele seria o seu último ato no futebol. A gente está falando de um jogador que foi multicampeão, num país onde o esporte principal e amado é o futebol. O Rodrigo marcou época na bola no Brasil. A gente está falando de um jogador que marcou história por vários clubes, foi multicampeão. O Rodrigo tem história no futebol brasileiro. Rodrigo Baldasso da Costa, mais conhecido apenas como Rodrigo, nasceu em Lençóis Paulistas, em São Paulo, em 27 de agosto de 1980. O Rodrigo estreou como profissional em 6 de fevereiro de 2000. Ele foi a campo durante o empate por 1-1 com a Portuguesa Santista no estádio Eurico Mursa, em Santos. Ele tinha 19 anos e precisava agarrar aquela oportunidade de qualquer jeito, meu amigo. Ali estava em jogo o futuro de toda a sua família. Família essa pela qual o Rodrigo já tinha responsabilidade. 6 anos antes, o pai dele havia abandonado a família. O Rodrigo tem uma história muito sofrida, como a maioria dos jogadores, e ele usou o futebol para conseguir vencer na vida. Com o tempo, o zagueiro assumiria o posto de chefe da família, cuidava da mãe e da irmã mais nova. Ele precisava do futebol e a família precisava dele. Era uma necessidade jogar sério, jogar bem. O futebol para ele era o ganha-pão, o prato de comida. O rendimento pela Ponte Preta chamou a atenção do São Paulo. O Rodrigo chegou ao Morumbi em 2004 e começou a se consolidar como um zagueiro de destaque realmente. Na seleção do prêmio Bola de Prata daquele ano da revista Placar, ele ficou ao lado do Lugano. O tricolor teve a melhor defesa do Brasileirão. No ano seguinte, ele foi
campeão paulista, mas não participou das conquistas da Libertadores e do Mundial, porque acabou sendo vendido ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Rodrigo ficou menos de 2 anos na Europa, e olha que ficar 2 anos lá no frio de Kiev não é brincadeira, tá? Mas ele voltou ao Brasil já no fim de 2007 para defender o Flamengo, e aí o clima era outro, tinha tudo para dar certo. Mas infelizmente o zagueirão passou a viver uma série de dramas. Seu primeiro jogo como titular no rubro-negro, o zagueiro acabou fraturando o braço direito numa queda. Teve uma lesão semelhante em 2004 quando jogava pelo São Paulo, e por isso ele não jogou mais pelo Flamengo. O Flamengo vivia uma outra época e o Rodrigo deixou de receber os salários do clube, cara. Ele ficou insatisfeito e começou a faltar nas sessões de fisioterapia, o que, claro, só ia prejudicar o próprio Rodrigo. Ele ainda teve problemas na cicatrização da lesão. E aí o tricolor abriu novamente as portas pro zagueirão, e o resultado, cara, foi bom pros dois lados. O Rodrigo entrou no time no meio do Brasileirão e participou ativamente da conquista do tricampeonato nacional, formando o trio de zaga com o Miranda e o André Dias. Ele estava completamente recuperado. Quando tudo parecia estar entrando nos eixos ali, tudo ia dar certo pro Rodrigo, a coisa ruiu novamente, amigo. Em maio de 2009, o Rodrigo conheceu um fantasma que voltaria outras vezes para assombrá-lo ao longo da sua carreira. Ele foi diagnosticado com embolia pulmonar, uma espécie de coágulo no pulmão. Passou uma semana hospitalizado e 1 mês sem conseguir treinar. E para um jogador isso faz toda a diferença. Ele deu declarações públicas manifestando seu descontentamento com a diretoria do São Paulo, que havia declarado que o jogador dificilmente conseguiria ser reaproveitado no time. Esse problema com a diretoria acabou afastando o jogador do São Paulo. Ele acertou com o Grêmio, no Grêmio mais uma vez teve problemas e fez uma coisa que poucos jogadores fazem: trocou o Grêmio pelo Internacional, uma troca direta assim, que claro, pra quem conhece Porto Alegre, sabe que é uma ruptura bem complicada. Não foi bem em nenhum dos clubes gaúchos. Depois de passar por Vitória e Goiás, o Rodrigo acabou acertando com o Vasco e ali viveu um dos bons momentos da sua carreira. O auge das suas polêmicas com certeza estavam nas discussões e nos duelos com o Fred do Fluminense e o Guerreiro do Flamengo. E cara, na época ele brigou até com o treinador do Vasco, o Milton Mendes, mas a bem da verdade é que até hoje o Rodrigo é considerado o ídolo pela torcida do Vasco, pelo quanto ele representava o torcedor dentro de campo. Depois de muitas confusões e marcar história no Rio de Janeiro com a camisa do Vasco, o Rodrigo deixou o clube carioca e acertou a sua transferência para a Ponte Preta, o clube que revelou o jogador. Era uma espécie ali de negociar uma dívida antiga com o zagueiro em forma de salário. Para o Rodrigo seria ótimo e para a Ponte melhor ainda ter um zagueiro do nível do Rodrigo. No jogo decisivo para a Ponte se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro naquele 26 de novembro de 2017, o Rodrigo via a Ponte vencer por 2-0 Vitória. O jogo tava na mão, encaminhado, mas aí aos 19 minutos do primeiro tempo ele decidiu irritar o atacante colombiano que atuava no Vitória, o Trellis. O Rodrigo fez uma coisa que é indefensável, cara. Ele deu uma dedada no atacante Trellis, pois é, bem lá naquele lugar, e com isso ele prejudicou a Macaca, que com um jogador a menos não conseguiu suportar a pressão dos baianos e tomou a virada no segundo tempo. Por isso teve o seu rebaixamento decretado para a Série B de 2018. E é por isso que a gente acaba dizendo que o Trellis naquela partida foi o protagonista. Marcou 2 gols e teve envolvido diretamente na expulsão do capitão da Macaca. O Rodrigo bem que podia terminar aquela partida como protagonista. De certa forma, até foi. Esse foi o último jogo do Rodrigo, que depois da expulsão pela Ponte, não conseguiu mais outro clube e se aposentou. Um zagueiro que tinha muito talento, mas que teve como último ato no futebol a inscrição na súmula, a introdução do seu dedo médio entre as nádegas do adversário. Com o fim do jogo, a torcida invadiu o estádio, quis agredir o Rodrigo e os jogadores da Ponte, que claro, fugiram do gramado. O jogador foi ameaçado e chegou a dar uma entrevista visivelmente abalado. Ele acabou dando uma declaração e olha, essa declaração dele tem muita verdade, tá? O Rodrigo disse em entrevista que ele realmente errou, ele passou do ponto, cometeu um ato de indisciplina como jogador e que praticamente o jogo estava na mão, ele podia ter salvado o time do rebaixamento, sabia que era o responsável por aquele resultado naquele jogo. Ele assumiu que os 3 pontos que a Ponte perdeu naquele dia estavam na conta dele, mas ele lembrou
lembrou que a Ponte Preta estava naquela situação e acabou rebaixada por tudo que aconteceu durante a temporada, incluindo o planejamento ruim, e que por conta da atitude dele, muitos diretores estavam se apoiando naquela atitude e se escondendo das suas responsabilidades, jogando toda a culpa no zagueiro. E o Rodrigo tinha total razão nisso, cara. Ele tinha culpa naquela derrota, era responsável por aqueles 3 pontos pela atitude que ele fez sem pensar. Mas o rebaixamento da Ponte, isso não tá só na conta dele não, os dirigentes precisam assumir a responsabilidade. O Rodrigo foi acusado ainda por um dirigente de outro clube de estar envolvido com Wagner Mancini num suposto esquema para receber dinheiro e cometer aquele ato para prejudicar a Ponte Preta. Uma declaração completamente irresponsável, caluniosa e mentirosa que terminou nos tribunais, com o Rodrigo recebendo uma gorda indenização do dirigente que fez a acusação sem ter prova nem base para isso, cara. O dirigente inclusive se retratou, disse que não quis atacar a honra do Rodrigo, mas de qualquer jeito precisou pagar a indenização. O Rodrigo venceu o processo. Anos depois, o Rodrigo inclusive encontrou o Santiago Trellis e se desculpou com o colombiano. Eles se acertaram e nada ficou pendente entre os atletas. O Rodrigo sempre foi um zagueiro muito bom e eu penso que se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça, sabe, e até mesmo sorte, ele poderia no seu bom momento ter recebido uma chance na seleção brasileira. O triste dessa história é que o Rodrigo é mais marcado pelo que ele fez como seu último ato no futebol do que pela sua qualidade como zagueiro. Em qualquer entrevista, ele sempre é perguntado sobre esse episódio, que rebaixou a macaca e acabou com a carreira dele. Mas e você, torcedor? Sabia que esse tinha sido o último ato do zagueirão Rodrigo no futebol? O que você acha desse tipo de atitude? Jogando bola, se alguém fizesse isso, o que você faria? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. E cara, se a gente tá falando do Rodrigo, você deve se lembrar também do Renato Silva, lembra dele? Zagueirão também passou pelo São Paulo, pelo Vasco e pelo Flamengo. Pois é, passou pelos mesmos caminhos aí que o Rodrigo. Ele, meu amigo, teve uma vingança daquelas de um clube que dispensou o jogador. Conhece essa história? Clica aqui que eu te conto melhor, tu vai curtir pra caramba. Te encontro lá pra te contar essa história.